Olá, começando mais um especial Fevale. Hoje nós temos a presença do professor José Galizia Tundizi, ele que entre muitas atividades é também docente do mestrado e doutorado em qualidade ambiental aqui da Fevale. Obrigado pela presença, professor, tudo bem? Eu que agradeço, Rodrigo, boa tarde, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Professor Tundizi, eu gostaria de começar com o senhor falando justamente sobre uma reunião preparatória do G8 que aconteceu no mês de março, onde o senhor foi o representante brasileiro na questão de discussão de água e saúde humana. Este, na verdade, é um evento preparatório para uma reunião final do G8, né, que vai acontecer, se eu não me engano, em Paris também? Em Paris também, né? Final de maio. Final de maio. E qual é a contribuição, o que é que o senhor levou aqui da experiência brasileira para essa reunião? Bem, esta reunião, ela agregou pessoas, especialistas de 13 diferentes academias de ciências, né, dos principais países do mundo, que levaram as suas experiências, as experiências dos seus países para discutir e contribuir para o documento final. E a experiência que eu levei do Brasil, através da experiência de trabalho, né, profissional, e também através do Comitê de Recursos Hídricos da Academia Brasileira de Ciências, que eu presido, é a seguinte: em primeiro lugar, é preciso um esforço muito grande para resolver o problema do saneamento básico. O Brasil trata somente 30% dos seus esgotos, e isto, evidentemente, causa uma série de problemas de degradação de cursos d'água que naturalmente tem uma implicação muito grande, não só na saúde humana, mas também na economia. Você sabe que a qualidade de água tem uma relação direta com a saúde humana e com a economia regional, porque água de boa qualidade significa menor custo de tratamento, né? Pessoas com melhor saúde, e, portanto, isso tem um impacto sobre a economia redução de regional. gastos, né? Redução de gastos hospitalares, por exemplo, né? E redução de custos de tratamento de água. De modo que, então, essa foi uma primeira mensagem, né? É preciso avançar na questão do saneamento básico. Tem um esforço considerável do ponto de vista de políticas públicas que possam não só fazer o tratamento de esgoto, mas também cuidar do saneamento básico das áreas periurbanas do Brasil. As grandes regiões periurbanas do Brasil, né, como em Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Recife, todas as metrópoles brasileiras têm regiões periurbanas que estão muito degradadas do ponto de vista de saneamento básico. Esgoto não tratado, dificuldade de acesso à água, e esta água muitas vezes é de má qualidade, distribuída em caminhões-pipas, por exemplo, em muitas regiões dessas áreas periurbanas, e, portanto, é outro processo que precisa ser considerado: acesso à água e saneamento básico em regiões periurbanas. Mas também há um outro problema no Brasil, que é a questão das populações rurais. Muitas populações rurais também têm acesso à água de má qualidade, ou às vezes não têm acesso à água, especialmente no semiárido brasileiro, e portanto, a mensagem foi que nós temos que equilibrar a questão do saneamento básico e o tratamento de água e o tratamento de esgotos nas regiões urbanas, sanear as regiões periurbanas e conseguir um acesso melhor à água para as populações rurais, especialmente nas regiões semiáridas. Uma outra experiência que foi levada foi a necessidade que nós temos de treinar pessoas competentes e capacitar técnicos, porque um dos problemas que nós temos, esse é um problema mundial, mas é um problema também do Brasil, é que os quadros técnicos que tratam do problema de medições da água, de medições de hidrometria, de nível de água, mas qualquer tipo de medição, localização de pontos de coleta, o treinamento ainda é feito artesanalmente, é feito nos sistemas de abastecimento de água, nas instituições de pesquisa, mas é preciso ter um programa de capacitação. E nós insistimos muito nessa reunião, baseados na nossa experiência do Brasil, que a gestão dos recursos hídricos ela é feita pelos tomadores de decisão
pelos gerentes de recursos hídricos, mas quem vai fazer as medições são os técnicos, e é preciso ter técnicos capacitados adequadamente para fazer essas medições. Além disso, nós também sugerimos que se formem redes de competência, né? No Brasil existem diferentes redes de competência, que são instituições com pesquisadores, professores e especialistas competentes que trocam informações sobre as questões relativas à qualidade de água, ao saneamento básico, à educação, referentes a esses problemas, né? E a sugestão nossa é que essas redes de competência façam parte de uma rede mundial. É preciso verificar onde estão essas competências nos diferentes continentes e nos diferentes países e colocar essas pessoas em contato e possibilitar que as experiências sejam trocadas em função das realidades regionais e nacionais. Isso é interessante, porque o senhor abordou vários temas, população urbana, população rural, redes, são problemas que existem em todo o mundo e se está discutindo bastante agora. Mas há uma perspectiva, né? Esses assuntos vão ser levados para a reunião do G8, que ocorre no final de maio. Como o senhor acha que isso vai ser recebido, então, por esses presidentes? Olha, o presidente Sarkozy, que é o presidente do G8, nós fomos recebidos, este conjunto de especialistas foi recebido pelo presidente Sarkozy e ele comprometeu-se comprometeu-se conosco a levar essas recomendações ao grupo do G8, fazendo uma forte menção de que ele faria todo o possível para que estes processos, estas sugestões e recomendações fossem incorporadas às políticas públicas desses países. Mas mais ainda, muitos desses países do G8 já têm essas políticas públicas estabelecidas, né? Tratamento de água, capacitação de técnicos, são temas que em muitos países do primeiro mundo e países desenvolvidos já têm sido tratados há muito tempo. Mas a ideia é que o G8 faça um esforço para não só financiar, mas influenciar os outros países de outras regiões, especialmente a América Latina, a África e Sudeste da Ásia, para que com isso essas políticas públicas possam ser implementadas de forma mais acelerada. Como acompanhar isso? A Academia de Ciências da França fez um comitê especial de acompanhamento dessas resoluções, né? O que é que esses países estão fazendo com essas mensagens que estão sendo, essas recomendações? Por exemplo, o ano passado houve uma recomendação geral das Academias de Ciências sobre as mudanças climáticas globais. Todo ano há um tema escolhido, que este ano foi água e saúde humana e o outro grupo foi educação para a ciência. Mas o ano passado, por exemplo, o tema foi mudanças globais e o impacto das mudanças globais na população humana, na qualidade de vida, enfim, na questão da saúde humana também. No ano retrasado, o tema principal foram as pandemias, os perigos representados por grandes pandemias que podem atingir todos os países do mundo. E para que isso possa ser acompanhado, então criou-se uma outra comissão, coordenada pela Academia de Ciências da França, que vai acompanhar a implementação dessas recomendações. Interessante, são políticas que estão partindo de países desenvolvidos, né, para serem implantadas em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né?